Eu gostaria de tratar com vocês aqui, nesse momento, sobre um assunto que a maioria de nós não tem refletido sobre isso. E seria interessante nós refletirmos um pouco sobre esse assunto. Na verdade, porque é um assunto fundamental dentro da vida, dessas relações que temos uns com os outros. Eu gostaria de investigar com você aqui como se processa essas nossas relações. E se nós podemos descobrir na vida uma vida livre de conflito dentro dessas relações? Portanto, a pergunta aqui é essa: como se torna possível uma vida de relações, em nossos relacionamentos, sem nenhuma forma de contradição, de problema ou conflito? Será que realmente é possível termos um contato com o outro? O outro é a esposa, ou o marido, ou os filhos, ou o chefe, ou os colegas de trabalho, ou qualquer pessoa à sua volta. Esse outro, nesse contato com você, e você com ele, será possível descobrirmos como estabelecer uma relação sem conflito, sem problema? Uma vez que conflito e problema, naturalmente, logo irá se traduzir como sofrimento. Uma vez que o conflito está estabelecido, o problema está estabelecido, teremos sofrimento. É bem interessante nós investigarmos isso. A presença de problema é a presença de conflito. E conflito é sofrimento. Geralmente, o nosso modo de comportamento na vida, por toda essa longa jornada de existência humana, é um comportamento onde não sabemos lidar com o outro. E não sabemos lidar com o outro porque, antes de tudo, nós não compreendemos aquilo que se processa dentro de cada um de nós. Quando você se levanta pela manhã, não ciente do seu estado de consciência em que você se encontra, já de imediato você está em contato com pessoas. A primeira pessoa pode ser um filho, ou o marido, ou a esposa. Mas antes desse contato com ele ou ela, você está em contato com você. E você não percebe que internamente você está em algum nível de conflito, de problema e sofrimento. Então, o seu contato com o outro será exatamente nesse nível. Será que nós podemos nos aproximar desse estudo de nós mesmos para termos uma ampla compreensão de todo esse processo, que é o processo do eu, do mim, dessa pessoa que eu sou? É isso que temos que investigar aqui com você. Temos que estudar aqui com você. Uma vez que você queira descobrir realmente na vida uma vida feliz, onde nós possamos ter presente nesta vida e naturalmente em nossas relações uma cumplicidade de rendição, de entrega,
de afeição, de carinho, de amor. Isso requer uma vida livre do ego. E esse é o nosso objeto aqui de estudo. É isso que estamos estudando com você. Como romper com o ego. Como estar livre desse elemento em nós, que é o eu. O seu contato com uma pessoa é um contato onde há um espaço entre você e ela. Observe isso. Quando você conversa com alguém, há um espaço físico entre você e aquela pessoa. Ao olhar para alguém, há um espaço entre você e aquela outra pessoa. Então, nós estamos sempre dentro de contatos onde um espaço está presente. Nós nunca investigamos esse elemento no espaço. Vamos colocar isso aqui de uma forma muito simples para você. Quando você olha para uma sala, você vê ali uma mesa. Existem algumas cadeiras em volta da mesa. Então nós temos a mesa e as cadeiras, e há um espaço em torno daquele objeto, que é a mesa, daqueles objetos que são as cadeiras. Entre você e essa outra pessoa também há um espaço. Assim como aquela mesa e conjunto de cadeiras dá uma sustentação àquele espaço, e você pode visualizar aqueles móveis ali exatamente porque você tem a visão do espaço, um espaço sustentado por alguns objetos. Assim, em nossas relações, os espaços também são sustentados pela pessoa. Então, nesse meu contato com você, há um espaço que eu sustento. E há um espaço que você sustenta. Vamos ver isso aqui, como é fascinante a gente compreender isso. Você está dentro do seu espaço e eu estou dentro do meu espaço. E eles se encontram. Assim nós temos aquela sala e ali o espaço, e o espaço é visualizado exatamente porque a mesa e as cadeiras sustentam aquele espaço. Assim também em nossas relações com as pessoas, ela tem o espaço dela e eu tenho o meu. Reparem, é aqui que está a base do conflito. O meu espaço e o seu espaço são espaços que estão presentes em razão de um elemento presente que sustenta esses espaços. Esse elemento que sustenta o meu espaço é o eu, e o seu espaço é você. O nosso contato é um contato com base em um centro que sustenta um espaço. Então, eu tenho o meu eu e você tem o seu eu. E eles se encontram, e nesse encontro, o que temos estabelecido é uma diferença entre centros e entre espaços. E se há essa diferença, se há um encontro porque há uma diferença, nós temos presente, estabelecido a desunião, a contradição, o conflito. Porque você tem suas ideias, eu tenho as minhas ideias. Você tem o seu modo de ver a vida, eu tenho o meu modo de ver a vida. Vocês sabem o que isso significa? Isso significa a presença de uma imagem? De uma imagem aqui e de uma imagem aí? Então, quando as pessoas se encontram, elas de verdade estão num encontro
de desunião, não há unicidade, não há não separação. O que temos presente é a diferença. É nessa diferença que está o conflito. Eu tenho minhas opiniões e você tem as suas. Eu tenho as minhas crenças e você tem as suas. Eu tenho os meus gostos e você tem os seus gostos. Há em mim esse gostar e não gostar, em você esse gostar e não gostar. Os encontros entre pessoas são encontros entre imagens. São um encontro entre espaços que se separam, porque cada um carrega o seu próprio centro. Será possível descobrirmos na vida, nesse contato com o outro, a verdade sobre ele? A verdade sobre ele se revelará quando claramente eu tiver ciência da verdade sobre mim. Eu preciso compreender esse eu, esse mim, que eu sou, ou que represento ser, ou que demonstro ser. Uma vez que eu venha a estudar e me aproximar desse mim e olhar de perto o que ele representa, então poderá sim haver uma completa transformação, mudança nessa estrutura. É quando esse sentido do eu, do mim, do ego, é quando esse centro que tem um espaço em torno dele pode ser desfeito. Portanto, esse é o nosso propósito aqui nesse trabalho. Descobrirmos a vida sem o centro, sem o eu, sem o mim, sem o ego. Então, nesse momento, haverá uma compreensão da realidade daquilo que sou, sem esse mim, sem esse eu, sem esse ego. Então, terei uma plena compreensão da realidade do outro, porque qual é a verdade sobre isso? A verdade é que o outro sou eu, quando o ego não está. Se esse sentimento de separação, de isolacionismo, de divisão, se esse elemento que sustenta esse centro em um espaço bem particular de crenças, de opiniões, de avaliações, de julgamentos, se esse elemento não está presente, que é o eu, o ego, a realidade do outro é a realidade daquilo que eu sou. Porque essa é a única realidade presente, que é a realidade divina. Então vejam como é maravilhoso essa compreensão. A compreensão de que amar significa a ciência do amor. E realmente, verdadeiramente, a ciência do amor consiste em ser. O amor não é algo que se cultiva como uma planta do jardim. O amor não é aquilo que entendemos por amor, que ouvimos falar, que lemos nos livros, que ouvimos nas canções de músicas, que ouvimos sendo pregado nos púlpitos ou nos discursos políticos, que ouvimos falar, onde se faz uma confusão entre a prática da bondade ou caridade com o amor. O amor não é isso. O amor é a realidade daquilo que está presente quando o ego não está, quando o eu não está. É a presença do amor, a essência
de um novo espaço sem o centro? Então, há um espaço novo possível. E nesse espaço, o outro sou eu. Não esse modelo de identidade egóica, separatista. Aqui a realidade de ser é aquilo que é o outro nesse espaço. Então temos a presença do amor nas relações. Veja, não temos mais aqui um relacionamento entre duas pessoas, ou melhor, esse relacionamento é uma pura relação de comunhão, de compartilhamento, de cumplicidade, de unicidade. Você olha para a esposa, ou para o marido, ou para os filhos, ou para o mundo à sua volta, e nesse olhar não existe esse centro que, ao olhar, vê a partir deste centro e está dentro desse limite de periferia, de espaço particular. É um olhar sem o observador? Nós temos falado muito com você aqui da beleza do fim do observador. Porque enquanto houver esse observador, haverá um centro. O nosso olhar, desde criança, ele vem sendo treinado assim. É um olhar a partir do centro. Esse sentimento, pensamento de ser alguém presente, com um nome e uma história, tem lhe dado o sentido do observador, do pensador, do experimentador. Então você, a partir desse centro, está experimentando, está pensando, está observando. A verdade divina, é por isso que estamos aqui juntos, refletindo sobre isso. Na verdade, estudando isso, com bastante afinco. Como realizar nesta vida a vida sem o centro, sem o eu, sem o ego. Então há esse espaço ilimitado. E nesse espaço está presente o amor. A nossa ênfase aqui está em descobrir a liberdade. Não há liberdade sem espaço. Quando você olha para alguém, e esse olhar é a partir desse eu, é você olhando. E você o encontra, repare, dentro do seu limitado espaço, no qual você é o centro. São assim as nossas relações. Por isso são relações conflituosas, problemáticas, difíceis. Porque estamos sempre numa relação com o mundo a partir desse espaço centrado no eu, no ego. Nós queremos resolver os problemas humanos de nossas relações. Assim, existe uma pergunta clássica nessa questão do relacionamento, que é como lidar com a insegurança no relacionamento. Veja, essa é só uma das perguntas linkadas a essa questão de medo nas relações. Como lidar com a insegurança no relacionamento? Como lidar
com a rejeição no relacionamento, com o medo no relacionamento, como lidar com a fobia social. Veja, tudo isso está presente como um problema dentro desse espaço, que é o espaço desse centro, que é o eu. Enquanto o ego estiver presente, haverá um centro. Ele é esse centro. É ele que produz esse espaço. E é nesse espaço que ele convive com o seu particular mundo, onde ele se situa com imagens das pessoas, a partir da autoimagem que ele faz dele mesmo. Então compreenda isso. Nós estamos aqui na vida para descobrir a verdade de Deus, a verdade do amor, a verdade da liberdade. E a liberdade é esse espaço sem centro. Não há liberdade quando há esse centro com o seu particular espaço. E se não há liberdade, não temos a presença do amor. Se temos a presença do amor, não há medo. Quando você vem e me pergunta como lidar com a insegurança no relacionamento, você está me perguntando como não carregar medo nas relações, nos meus relacionamentos? A resposta para isso é estando livre do ego, é estando livre deste centro que é o eu. Uma vez que a ciência do seu ser é a ciência de que só há Deus presente, então não há medo. A presença de Deus é a presença do amor, é a presença desse ilimitado espaço, que é o espaço real, sem centro. Isso é liberdade. É isso que estamos trabalhando aqui com você, lhe mostrando que isso é possível nesta vida. Foi isso que me foi mostrado pela Atma Vichara de Ramana Maharshi. Está aqui a foto de Ramana Maharshi. Descobri o que é olhar sem o observador, escutar sem esse elemento que escuta, sentir sem esse elemento que sente, perceber sem o percebedor. Uma visão da vida livre do centro do eu, do mim. É a compreensão da verdade desse quem sou eu. A palavra Atma, Vichara, alguns traduzem como autoobservação ou autoinquirição. Sim, se trata desta investigação da natureza do observador, da natureza do eu. Se aproximar disso é ter a autodescoberta, é ter a autorrevelação da natureza de Deus. Assim, Atma Vichara é a ciência da meditação. Então, qual é a verdade sobre a meditação? Nós necessitamos, é essencial a direta visão da realidade da meditação. A meditação revela algo fora de tudo aquilo que a mente conhece. A meditação é algo indescritível quando se revela na vida do ser humano. Eu me refiro à verdade da meditação, não aquilo que alguns chamam de prática de meditação. A ciência da verdade da meditação
é a revelação daquilo que está aqui e agora, nesse momento. Quando o eu não está, o ego não está, quando este centro de separação não está. Portanto, descobrir a vida é tomar ciência de Deus, desta única realidade presente, quando a pessoa não está. Você chegou aos 40 anos, aos 50, 60, 70, 80 anos de idade. Se você não chegou a essa idade, você está caminhando para lá. Mas sem a verdade desta revelação da realidade da meditação, que é você em seu ser, toda essa noção que você tem é a noção do tempo, de ser alguém, nesse formato de tempo e espaço, se vendo no corpo, com 40, 50, 70, 80 anos, enquanto que a realidade daquilo que é você não está no corpo, nem está nessa história. É algo que não nasceu? Não é algo que envelhece, que adoece e morre? A presença da realidade do amor é a presença da verdade, daquilo que está fora do tempo, fora do conhecido. Aqui estamos nos aproximando com você de uma visão de não separação, de não dualidade. Isso é conhecido na Índia como Advaita. A realidade de Deus é a única presente aqui e agora. Tudo mais que ocorre nesse formato de visualização, onde está presente essa noção de tempo e espaço, está dentro deste particular sonho de dualidade, onde existe essa ilusão da separação, onde existe esse eu e esse você, onde este centro tem um particular espaço em torno do qual a sua vida, ilusoriamente particular, parece estar acontecendo. O ser humano, ele precisa descobrir a realidade de sua natureza divina. Ou continuará na ideia, nesse formato de humanidade, nesse contexto de condicionamento humano, e com todas as implicações presentes dentro dessa ilusão. O nosso comportamento no eu, no ego, nesse isolacionismo, a partir desse centro, vivendo dentro desse espaço particular. Por maiores que sejam essas realizações desse alguém, desse mim, desse eu, esse é algo apenas dentro de um sonho? Uma vida sobrecarregada de apego, desejo, medo, inveja, ciúme, complicações diversas, como esse próprio padrão de pensamento, como ele funciona em cada um de nós? Aqui estamos lhe mostrando que a vida real é a vida onde está presente essa única realidade.
Assim, nessa relação ou nesse relacionamento com o outro, com o mundo, com a vida, não há esse limitado espaço do centro, que é o eu. É isso que alguns chamam de o despertar da consciência ou iluminação espiritual. Portanto, o que é iluminação espiritual? É a ciência do seu ser. É a ciência de Deus. É por isso que nós temos encontros aqui nos finais de semana, onde sábado e domingo estamos juntos, trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros. Então estamos juntos, explorando isso. Temos encontros presenciais e também temos retiros. Se esse é o seu momento e você está queimando por isso, pela revelação da verdade sobre você, fica aqui um convite. Isso que você acabou de ouvir é o que faz sentido? Então já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A pergunta seria a seguinte: o que é a mente? O que é que nós entendemos por mente? Esse processo em nós de reconhecimento é o que nós poderíamos chamar de mente.